Bom dia, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro síncrono do ano. Espero que todos tenham passado uma virada do ano tranquila, estejam todos com saúde, né? E animados para essa segunda parte do nosso curso. Bom, só enquanto vocês vão entrando, eu vou só fazer aquelas recomendações que vocês já estão carecas de saber, mas só para reforçar. E é bom também que a galera que está acordando ainda fique um pouquinho mais desperto, né? Então vamos lá, as condições, os microfones de vocês já estão desligados, a gente recomenda que a câmera permaneça desligada, o chat usar mais para coisas pontuais, o professor Jean está lá hoje com vocês para dúvidas. E, bom, socializar o material, vocês já sabem que não há a sala, né, do Zoom, mas todo o outro material é super bem-vindo. A gravação dessa aula vai estar no Moodle. A gente não tem intervalo, então nesse tempinho agora que eu estou fazendo a recepção de vocês, já vai lá, separa sua aguinha, toma seu cafezinho. E se tiver alguma dúvida, mandar um e-mail sempre para o projeto, né, que o projeto, assim, dependendo da dificuldade, encaminha para a gente. O fórum de dúvidas está aí disponível para vocês. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos no dia da aplicação da nossa prova presencial, e vários de vocês me disseram que não estão procurando plantão de dúvidas. Eu recomendo fortemente, assim. É claro que sempre há tempo, né? Então, mas com mais rápido vocês começarem a adquirir esse hábito, que é uma maneira de vocês se aproximarem, né, do conteúdo por outro viés. Então, não deixem de recorrer ao plantão de dúvida. Acho que é isso. Qualquer coisa, projetonewton.fpa@gmail.com. Bom, é isso. Eu vou começar hoje comentando. Bom, vocês já viram lá, né, no estudo dirigido da semana passada, assim que eu introduzi para vocês o conceito, né, de integral definida, a gente viu uma definição bem laboriosa, né, bem que ela aquela construção, né, ela é usada nessa parte toda agora de integral, né, que na verdade a aula de hoje vai ser meio que o coração do curso de cálculo 1, né, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, naquele estudo dirigido da segunda-feira da semana passada, eu falei de somas de rima, para a gente calcular a área abaixo de uma curva qualquer. Então, eu comecei introduzindo o que seria região acima e abaixo, né, superior e inferior. Fiz com que a gente sabia que era de retinhas, trapézios. E, inclusive, naquele exemplo lá que eu fiz um trapézio, a área deu negativa porque isso nos conta que a área de cima é menor que a área de baixo, né? Que a área inferior ela ganha um menuzinho ali. Então, depois disso, eu falei que para parábola no intervalo 0, 1, isso já não funcionava mais. E aí eu introduzi o conceito de soma de rima, e aí a gente viu que isso é zero prático, né? A gente gastou muito tempo, então eu tenho que garantir convergência de série para poder falar de se aquela integral existe ou não existe, enfim, zero prático. Hoje, a gente vai aprender como resolver esses problemas. Então, vocês vão adquirir possibilidade de bater o olho numa integral definida. Mais para frente, vocês vão ver indefinida é a mesma coisa, a menos de referencial, mas vocês vão perceber, depois, batendo o olho na integral, como resolver ela. E claro que hoje a gente vai ter uma série de integrais simples, né, que são diretas, mais imediatas, mas aí, mais para frente, vocês vão perceber que alguns tipos de integrais você não consegue bater o olho e já integrar, né? E aí vocês vão ter as técnicas de integração. Então, esse é o primeiro passo para aprender a resolver uma integral. Lembrando que integral definida para a gente é a área abaixo do gráfico, tá bom? Vamos lá para o computador, para começar, então? Então, a aula de hoje é Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1,
e primitivas. Bom, vocês vão perceber na aula de hoje que eu separei bastante exercício para a gente fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que é o objetivo? Apresentar uma maneira mais eficiente de resolver integrais definidas que não sejam pela definição, ou seja, que não sejam pela soma de rima. Propriedades e exercícios de primitivas. Vai fazer sentido, neste momento, o que significam essas primitivas, né? Bom, então, o que é o coração do nosso curso de cálculo, né? Esse aqui é um resultado que ele amarra, né? Derivada, integral, ele faz essas coisas conversarem, né? Então, dada uma função contínua em um intervalo fechado AB, e uma função f contínua nesse mesmo intervalo, de tal forma que a derivada dessa função é exatamente essa função pititica, né, a f pequena, nesse intervalinho aberto, né? Se eu estou falando de derivada, eu só posso falar eu falo de derivada no intervalo aberto. Então, a integral definida de a até b, né, que é assim que se lê essa integral, essa cobrinha, né, de soma, que o professor Jean falou também na sexta-feira na live. A integral definida de a até b, que é sempre do menor para o maior. O menor é o de baixo, o maior é o de cima. Se tiver o contrário, você tem que pôr um menuzinho para inverter. Então, a integral definida de a até b dessa função, que a priori eu só tenho que ela é contínua, ela vai ser exatamente essa diferença entre a função grande no maior, menos essa função grande no menor. Essa função grande, lembrando, a derivada dela é exatamente a f pequena. Tá? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele relaciona, de uma certa maneira, uma integral com uma derivada. Certo? E é isso que é a sagacidade do teorema. Bom, essa função f, a gente chama ela de primitiva da função f pequena. Ou ainda antiderivada. Afinal, se eu integrar essa, é a mesma coisa, é como se eu estivesse desfazendo a derivada, entende? Bom, e a gente denota essa subtração, né, de f de a menos f de b, a gente denota como sendo a f de x variando de a até b, com essa barrinha aqui. Então, seria fazer o f grande de b, o f do maior, menos o f do menor. Tá? É isso que diz essa notação. Bom, e aí, então, já que eu introduzi o que seria primitiva, vamos para uma definição um pouquinho mais formal, né? A gente diz que uma f grande é primitiva ou antiderivada de uma f pequena em um intervalo qualquer. No caso lá era um intervalo fechado, mas é mais geral. Se a derivada dessa f grande for igual a f pequena. Tá? Agora vamos começar com um exemplo. Bom, então vamos lá. O que seria a primitiva de uma função constante? Aí eu peguei a função constante f de x igual a 5. Chamei de a, né? F de x igual a 5. A pergunta que eu estou fazendo é a seguinte: qual é a função grande tal que a derivada dela dê 5? Certo? Qual que é a função f grande tal que quando eu derive ela dê 5? Bom, se eu derivar constante, dá 0. Mas se eu derivar x, dá 1. Opa, se eu derivar, então, 5x, eu volto nessa, certo? Bom, isso aqui seria uma primitiva, vocês vão perceber isso já já. Tá? Mas essa daqui seria uma primitiva dessa função. Vamos de novo, vamos para o item B, por favor? Ah, eu não deixei ele lá, desculpa. Já vou deixar o item B e o item C. Bom, o item B, vamos lá. Se eu tenho a seguinte função, né? Se a minha f é 2x mais 2. Bom, o que a gente sabe? A derivada de x é 1, certo? A derivada de x ao quadrado é 2x. Opa, está chegando lá. Mas tem esse 2.
A derivada de constante pelo exercício anterior, a gente já percebeu que é a constante vezes x, né? Então, quem é que seria uma candidata para essa f grande? Que dá esse camarada aqui é x ao quadrado, concordam que a derivada de x quadrado é 2x? E quem me dá esse 2 seria 2x. Deriva x ao quadrado mais 2x, 2x mais 2, certo? Vamos para a letra C. Lembrando que essa daqui é uma primitiva, tá bom? Vamos lá para o item C, por favor. O item C é 6x ao quadrado. Bom, a gente já notou que eu peguei polinômio só para facilitar a nossa vida por enquanto, né? Quem é uma função na qual a derivada dela dá x ao quadrado? X ao cubo, né? Na verdade, dá um múltiplo aqui, mas envolvendo x ao quadrado, concordam? Dá o tombo, subtrai 1, né? Agora, mas eu quero 6x. Se eu multiplicar isso aqui por 2, eu volto nessa, né? Então, uma primitiva da f pequena é 2 vezes essa, né? 2 vezes x ao cubo. Concordam comigo? Se eu derivo aqui, dá o tombo, dá 6x ao quadrado, que era exatamente o que eu queria. Bom, então vocês entenderam mais ou menos a sacada, né? Vamos aqui para um dos primeiros resultados envolvendo primitiva, que é o seguinte: se eu tenho que a f grande é uma primitiva da f pequeno em um intervalo, então ela mais uma constante ainda é uma primitiva. Vamos mostrar isso? É simplesão. Se f grande é uma primitiva de f pequeno, então f grande de x mais uma constante qualquer, que na verdade isso aqui é uma família de funções, tá? Também é primitiva de f. Como é que a gente mostra que é uma primitiva? A gente pega essa família e deriva ela, né? Quem é a derivada disso? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, é f' grande mais a derivada de uma constante. Constante é 0, né? Mas quem é a f grande linha? É a f pequena. Ou seja, eu estou mostrando que a derivada dessa família de funções ainda me dá f pequena. Eu estou exatamente mostrando que essa família de funções é ainda uma primitiva para f. Voltando aqui no quadro 1, então, quando eu disse que essa daqui é uma primitiva, ela é uma primitiva, porque quem seria a família de primitivas? Ela mais uma constante arbitrária. Esse k é um número qualquer. Em particular, claro que quando k é igual a 0, eu tenho exatamente aquela que eu tinha, né? E aí, então, em todas as outras, eu já acrescento essa constante arbitrária. Fechou? Fechou. Esse é o nosso primeiro resultadinho. Outro resultadinho, se eu tenho duas primitivas em um certo intervalo, então a combinação entre elas é ainda também uma primitiva, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz isso da mesma maneira. A gente vai lá para o quadro 2 agora, e aí então a gente deriva essa combinação, né? É a mesma estratégia. Então, se eu tenho que f e g grande são primitivas de f, pequeno, então, uma combinação entre elas, ou seja, elas vão se diferir a menos de uma constante. Também é. De novo, como é que a gente faz isso? Deriva a diferença, melhor ainda. Vamos derivar a diferença.
certo? Quem é essa diferença? É exatamente a derivada da diferença. É a diferença das derivadas, certo? Mas se essa daqui é uma primitiva de f, então essa daqui é fzinha pequeno. Se essa daqui é uma primitiva da f, então esse aqui também é o mesmo fzinho pequeno. Os dois dão zero. Quais são as funções nas quais a derivada é identicamente nulo? A gente sabe que isso só acontece quando a função é uma constante, né? Então, isso aqui já me garante que vai existir algum k pertencente aos reais, ou melhor ainda. Quer dizer, então, que essa função menos g de x é igual a alguma constante, que é exatamente o que a gente queria fazer, certo? As duas diferem por uma constante. Bom, aí, dado essas propriedades, tem um teorema que é muito do forte, que é, na verdade não é tão forte não, mas na verdade isso aqui amarra tudo que a gente está fazendo até agora, que é, se eu tenho a f sendo uma primitiva de uma função f pequena, num certo intervalo, a primitiva mais geral é a combinação. Isso aqui é exatamente o que a gente fez ali no quadro 1, né? Vem cá só para ver. Esse teorema que eu acabei de anunciar, ele é só um compilado disso que a gente está fazendo, né? Dessas observações. Tá bem. E agora, então, vem uma proposição que é de se esperar, né? Que ela, na verdade, ela herda as propriedades de derivada, né? Que é a seguinte: se eu tenho que duas funções são primitivas de duas outras, se eu tenho que f grande é primitiva da f pequeno e a g grande é uma primitiva da g pequeno, c é uma constante arbitrária, então a primitiva de c vezes a função é c vezes a primitiva dela, ou seja, o escalar aí não interfere em nada, e na soma também não interfere em nada. Tá? Isso tudo, na verdade, vem de propriedade da derivada. O que mais? Bom, agora então a gente consegue falar de algumas primitivas imediatas, né? Eu vou listar aqui uma série de primitivas. E aí... Nossa, eu falei bastante rápido tudo. Tá tudo tranquilo por aí? No chat, tá? Falei um monte de coisa, mas, de certa forma, meio rápido. Então, vamos lá para algumas primitivas imediatas. Se eu tenho uma função como sendo uma constante, né? Quem é a primitiva de constante? Quem é a função na qual, quando eu derivo, me dá essa constante c? Bom, se eu fizer c mais x, né? C vezes x, perdão. Agora, como eu tenho que, na verdade, se eu vou falar da família de primitivas, então é mais uma constante arbitrária, mais k. Tá? Então, aqui eu já estou listando todas as primitivas possíveis da função constante, que é c vezes x mais k, onde esse k é um número real qualquer. Tá bom? Agora, a gente já consegue subir um pouquinho. E se for um polinômio? Esse aqui eu vou fazer agorinha com vocês. Vocês lembram como é que deriva polinômio, né? Vou chamar x elevado a n. Eu vou pegar um número natural para facilitar a vida. Eu não precisa, basta ser inteiro, né? Ah, eu quero ele inteiro, mas eu quero ele diferente de menos 1. Diferente de menos 1. Tá? E eu vou contar por quê. Porque se eu tiver x elevado a menos 1, x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, né? Esse menos desce, certo? E essa função aqui, que a gente já sabe até o nomezinho dela, que é uma hipérbole, ela tem um comportamento diferente, a primitiva dela é outra, tá bom? Mas se eu pegar inteiro diferente de menos 1, beleza. Tá bom. Como é que a gente derivava isso? A derivada de um polinômio era dar o tombo e subtrai 1 no expoente, certo?
certo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar com n mais 1 lá em cima. E aí, a única possibilidade que eu preciso excluir aqui é n ser igual a menos 2. Isso. Quem que seria a derivada dessa função? Deu o tombo n mais 1 vezes x elevado a n. Tá certo? Tá certo. Então, agora, se eu pegasse uma g que fosse exatamente x elevado a n, qual que seria a primitiva da g? Qual que seria a função na qual a derivada dela desse x elevado a n? Eu já induzi aqui vocês a pensarem sobre isso, né? Aqui está sobrando esse n mais 1 e eu tenho x elevado a n aqui. Então, se eu pegar x elevado a n mais 1 sobre esse n mais 1 para cancelar aqui, eu resolvo esse nosso problema, né? Certo? Então, se essa daqui é a derivada da função, né? Que eu dou o tombo, subtraio 1 no expoente. Quem é que seria a primitiva de x elevado a n? Seria exatamente x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso, de novo, eu quero n diferente de menos 1. Tá bom? E aí, só que eu quero falar, essa aqui é só uma primitiva, né? Todas as primitivas agora estão lá. Tá bom? Então, é isso aqui. E essa daqui é exatamente o item B. Tá? O item C. A derivada da exponencial, a gente já está careca de saber que é ela mesma, né? Desde que lá no expoente eu tenha só o xzinho. Porque se eu tiver uma função lá em cima, eu tenho uma composta. E aí a gente sabe que a derivada de composta é a regra da cadeia. Bom, essa daqui então também fica tranquila, né? Qual que é a função na qual a derivada da exponencial? É ela mesma a menos de constante, né? Ou seja, eu preciso de uma constante aqui, certo? Quando a gente fala a menos de constante, é que tem um númerozinho lá somado que faz essa diferença. Item D. Depois eu vou deixar vocês um tempinho com todas essas primitivas imediatas, para vocês poderem tirar a print da tela, tá bom? Pode ficar tranquilo. E agora que vem, ó. Quem é a primitiva da função sobre x? Lembra que na B, que eu falei que eu tinha que excluir a possibilidade de x ser igual a menos 1? Exatamente por aqui. Nossa, professora, por que apareceu esse módulo aqui dentro do ln? Vocês lembram que ln só é definido para números positivos, né? Que, inclusive, nosso último encontro, eu fiquei travada para resolver um exercício da prova, enfim, que aquilo era só cansaço. Mas, como ln é só de números positivos, eu preciso garantir isso via módulo. Mas a gente vai fazer essa derivada agora para comprovar. Eu estou dizendo o seguinte, que item que é esse? Só para ficar... entender. Se a minha função é 1 sobre x, gente, esqueci também outro trem aqui. Esse x tem que ser diferente de 0, né? Não faz sentido falar divisão por 0, né? Então, para x diferente de 0, se a minha função é essa, eu estou dizendo, então, que f de x igual a ln do módulo de x mais uma constante é uma primitiva, certo? Para certificar que isso aqui é uma primitiva, eu tenho que derivar. Bom, antes de derivar, eu vou abrir quem é esse camarada. Vocês podem ter visto já na lista de vocês que tem uma integral lá envolvendo o módulo. A sacada é mais ou menos por essa, tá? Vocês olham para a banda positiva e para a banda negativa. Por que seria ln do módulo de x? Tem? Licença. Por que não pode ser menos 2 mesmo? Isso daí é lá aqui eu coloquei só menos 2 porque eu acrescentei aqui no expoente, né? Acrescentei uma unidade aqui no expoente. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1, né? E aí, para ser a mesma coisa daqui para cá, tá? Que ali eu só acrescentei 1.
Acho que eu resolvi, contei, tá bom? Bom, o que é ln no módulo, né? Ele vale ln dele mesmo, se ele for maior ou igual que zero, e vale menos o ln dele, se ele for menor que zero, certo? Porque se o x for negativo, um número negativo vezes menos 1 dá positivo, né? Então, aqui fica positivo, e aí ln de número positivo está bem definido. Aí está tudo certo. Tá bom. Então, como é que eu faço para verificar essa derivada? Vou fazer de um caso, se o x for positivo, e depois o outro caso, se o x for negativo. Se o x for positivo, ln do módulo de x é ele mesmo. Então, o que é a derivada disso? Derivada da ln é 1 sobre x, certo? Derivada de constante é zero. Chegou exatamente no que a gente queria aqui, por um lado. E se o x for negativo, ln dele é menos ele, certo? Mais k. Isso aqui me dá 1 sobre o argumento, vezes a derivada do argumento, né? Que é menos 1. Mais zero, que é a derivada de constante. Ok? Menos com menos dá mais, que é 1 sobre x, que é de novo o que a gente queria. Tá? Então, separa a função na parte positiva, na parte negativa, que vocês conseguem fazer. Daqui vocês entenderam que é uma regra da cadeia aqui dentro, né? Derivada de 1 sobre x vezes a derivada de menos x. Derivada de ln de menos x vezes a derivada de menos x. Tá bem? Então, tá bem. Próximo. O chat está tranquilo? Respondi a pergunta de quem estava no chat? Tá. Próxima. De cosseno. Qual é a função na qual, quando eu derivo, me dá cosseno? Derivada de seno, cosseno. Então, a primitiva de cosseno é seno mais k. Tá bem? E a do seno, bom, qual é a função na qual a derivada me dá seno? Derivada de cosseno é menos seno. Então, a derivada de menos cosseno é seno, né? Exatamente aí. Então, aqui a primitiva de seno é menos cosseno mais uma constante arbitrária. Opa, vou deixar aqui vocês tirarem print dessas primeiras, que aí as próximas são só de trigonométricas, tá bom? Enquanto isso, eu vou apagando aqui o quadro. Olha, eu nem ia falar, como eu estou tão rapidinha, e se vocês estão tranquilos, então tá ótimo. Eu vou até comentar um pouquinho sobre a demonstração do teorema fundamental do cálculo, que vale bastante a pena, né? Que, na verdade, é só usar a definição de integral definida, vocês vão perceber isso. Que também vale a pena a gente voltar um pouco naquela definição, né? Principalmente porque ele foi um encontro assíncrono. Prontinho, tiraram print, posso voltar? Esperar mais um cadinho, que é o tempo de eu terminar de pagar. Prontito. Mais umas primitivas imediatas. Agora só, já que eu já tenho a de seno e de cosseno, agora eu vou fazer das combinações entre elas, né? Então, por exemplo, qual é a função na qual a derivada me dá secante ao quadrado? Tangente, né? Então, a derivada da tangente, mais uma constante arbitrária, é secante ao quadrado. Tá? Qual é a função? Por que eu não vou demonstrar isso? Porque é imediato mesmo, né? Se vocês lembram a derivada... E aí entra o que é importante, que eu disse que o conteúdo amarra, né? Eu preciso ter muito claro as derivadas para poder fazer a integral, tá bom? E aí,
já sugiro de agora, em algumas, eu não me lembro exatamente em qual, mas em alguma das revisões, o professor Jean fez uma tabelinha dessa, e eu também fiz uma tabelinha dessa. Volta lá, dá um print de novo, anota no papel, cola no teto, cola na parede, sei lá, alguma coisa para ajudar a fixar, porque isso vai ser muito necessário. Beleza. Agora, a da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então, de menos, a derivada da menos cotangente é cossecante ao quadrado. Tá? Qual é a função na qual a derivada dela dá secante vezes tangente? Às vezes seria até melhor ter trocado aí com a j, né? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. E qual que é a derivada da secante? É a secante vezes tangente. Então, a primitiva de secante vezes tangente é a secante mais uma constante qualquer. Bom, do mesmo raciocínio, vem que a derivada de menos cossecante, derivada de cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, a derivada de menos cossecante, cossecante vezes cotangente. H, J, I, J, K. Aí entram, vocês lembram que a gente fez um tempo deduzindo, né, as derivadas de arcosseno, arcosseno? E daí o que a gente fazia? Chamava isso de um certo y, aí tentava isolar o x, né, no intervalo menos 1 e 1, porque aqui a função cosseno ela é injetora, né? Que eu preciso disso, senão não consigo fazer essa estratégia. A função cosseno eu sei derivar, então eu descobria qual que é a derivada do arco cosseno a partir da cosseno. Quer que faz isso de novo? Posso fazer aqui rapidinho. Porque vocês vão perceber mais para frente que a integral de um troço desses é exatamente um troço desses. Tá? Deixa eu fazer rapidinho, que é bem simples. Se eu chamar de y o arco cosseno de x, o x é igual ao cosseno de y. Isso no intervalo de menos 1 até 1. Tá? Então, a derivada em relação a x de k é 1. Derivada, lembrando que isso aqui é um y de x. Derivada do cosseno menos seno do y vezes o y' de x. Eu queria era exatamente o y' de x, então eu vou isolar y' de x. Não é isolar, mas enfim. Isso aqui é menos 1 sobre seno de y. É menos 1. Quem é seno de y é a mesma coisa que a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de y ao quadrado, certo? Mas cosseno de y é exatamente x. Então, isso aqui fica menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Tá bem? Não, tá bem. Então, a família de primitivas da função menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é arcosseno de x. Mais uma constante. Do mesmo jeito, a gente faz para verificar qual que é a derivada, qual que é a primitiva, né, da função 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é arcosseno no mesmo intervalo. Eu acho que eu não coloquei coloquei da arctangente, que essa daqui é bem massa. Qual que é a derivada do arco tangente? 1 sobre o argumento ao quadrado mais 1. Tá? Então, a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é arco tangente. Beleza, vou deixar aqui mais um cadinho também para vocês tirarem print. Enquanto isso, vou apagar mais aqui o quadro rapidinho.
No Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, o professor Jean vai falar para vocês de uma caracterização dessa primitiva, ou seja, qual que é a cara dessa primitiva. E garantir também a existência dela, né? Que é bastante importante, porque ela está amarrada à existência da função f, ser contínua. Vamos lá? Vamos para o próximo slide. Bom, então, o que a gente viu até agora? A gente viu o teorema do fundamental do cálculo, que diz o seguinte: se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado AB, e desde que exista uma função f grande contínua nesse mesmo intervalo, tal que a sua derivada seja f pequena, ou seja, considerando f primitiva da f grande primitiva da f pequeno, então, resolver aquela integral, uma integral definida dessa função contínua, equivale, que a gente sabe que é um número, né? A gente sabe que a área é um número. E isso aqui, interpretação geométrica disso é a área abaixo da curva f no intervalo AB. Isso equivale a avaliar a função f lá em cima que eu conheço, que é a antiderivada da f pequena, nos valores extremos, né? Que é b menos a. Tá claro isso? De cá eu sei que é um número e de cá também, né? Porque essa função é uma função real. Então, eu estou fazendo subtração de 2 números de cá. Tá? Antes da gente fazer... Tá bem tranquilo de tempo, que legal. Antes da gente fazer uns exercícios envolvendo isso, eu vou comentar sobre a demonstração com vocês, tá? Bom, para fazer a demonstração de um resultado desses, como esse, eu vou partir da definição da integral de Riemann, né? Lembra que a gente comentou, olha, agora, uma coisa que é importante, né? Para eu falar do teorema fundamental do cálculo, uma coisa que está muito amarrada é o fato da função ser contínua. A gente não vai demonstrar aqui, mas já fica registrado que eu consigo falar de integral definida, eu consigo falar de área abaixo de curva, desde que essa função seja contínua no intervalo AB. Tá bom? Esse é o ponto de partida. Então, se eu tenho uma função contínua, eu já posso calcular a integral dela em certos intervalos desde que ela esteja definida claramente, né? Porque se a função não está definida nesse intervalo AB, não faz sentido esse tipo de conta. Mas isso depois, no fim da aula, depois eu vou mostrar para vocês um exemplo de que com uma função descontínua, bem simprona, isso já não funciona, tá bom? Mas então, vamos lá. A gente vai partir da definição da integral definida no intervalo AB, né, dessa função contínua, e mostrar que isso aqui acontece para f, né, para uma primitiva da f pequena, nessa mesma partição considerada do intervalo, tá bom? Porque ambas estão definidas no mesmo intervalo, então a partição que eu tomar aqui para a função contínua vai ser exatamente a mesma que eu vou tomar aqui para f. Então, vamos lá? Rapidinho. O que eu faço? Não vou nem escrever matematicamente, não. Pego lá no meu intervalo AB... Certo? Pego lá no meu intervalo AB, eu vou pegar subintervalos, n subintervalos. Então, são n subintervalos. Eu vou chamar de ΔX o comprimento desses subintervalos, ou seja, ele é b menos a sobre n. Né? Porque eu tenho comprimento partido em n, cada um tem uma enésima parte disso. Vou pegar também, então isso aqui vai picar aqui, vou chamar isso aqui de x0, um certo x1, lembrando que isso aqui tem comprimento ΔX, certo? Isso aqui é ΔX, então esse ΔX é a mesma coisa que x1 menos x0, é o comprimento do intervalo, certo? x2, blá, blá, blá,
xk, lá, peguei de comprimento n subintervalos, o b coincide com xn. Ok. Dentro de algum desses subintervalos, e aí é importante reforçar que esse ponto que eu vou pegar agora, o x0, eu vou chamar ele de xk estrela, ele não precisa estar na metade do intervalo, ele não precisa estar no extremo, ele pode ser aleatório, arbitrário, isso não vai alterar na demonstração, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer aqui um xk menos 1, pegar um xk estrela. Quem é esse meu xk estrela? Ele é A mais K vezes delta X, né? Certo? Que eu ando A até chegar nele, mas quantas vezes o comprimento? K vezes, né? Ok. Então, esse camarada aí. E aí... Bom, a gente escolhe esse camarada nesse intervalinho também, perdão. Esse camarada, ele está no intervalo que eu tomei ele, que eu queria, né? Entre xk menos 1 e xk. Alright. Ok. Bom, e como é que a gente falava, então, da integral definida? A gente definiu como sendo a integral de a até b da função f de x dx. Esse aqui era o limite. Lembra dos retangulinhos embaixo da curva? Eu pego o somatório. Eu acho primeiro a soma de rima, né? Que a soma de rima exatamente ou pegar os retângulos abaixo da curva ou acima da curva, né? Dentro desse intervalinho. São os retangulinhos definidos por isso aqui. Que são camaradas que eu sei calcular. Avalio o f disso. Posso ser tanto retângulos que estão acima da curva quanto abaixo da curva. A soma disso a gente chama de soma de rima. A soma dessas áreas a gente chama de soma de rima. E no limite, com o comprimento do intervalo tendendo a zero, quando n vai para infinito, isso me dá exatamente o que a gente chama de integral de rima, né? Que é essa integral definida aqui. Então, é para n tendendo a infinito. Eu estou só passando por cima, porque isso aqui foi um estudo dirigido nosso. E as áreas, né, dos retangulinhos são os f de xk estrela vezes o delta x. Com k variando de 1 até n. E aí eu faço esse n tendendo a infinito, ou seja, vou pegar todos os retangulinhos possíveis. Tá? Ok. Então, essa daqui é a soma que a gente tinha. E aí, o que acontece agora? Então, eu tenho o lado esquerdo do teorema, né? O lado esquerdo do teorema é isso. O que eu quero mostrar é que isso aqui é f de b menos f de a, não é isso? É isso aqui que eu quero mostrar para terminar o teorema. Então, eu vou usar essa mesma partição. Vamos lá para o quadro 2. Vem cá comigo. Quem é o f de b menos o f de a? Bom, o a, lá na nossa partição do quadro 3, o a é x0 e o b é xn, né? Então, isso aqui é o f de xn menos o f de x0. Vocês concordam comigo que se eu escrever assim, x2 menos x1 mais x1 menos x0, isso aqui é a mesma coisa que x2 menos x0, concordam? Porque eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui nessa f, tá? Então, eu vou somar e subtrair a mesma coisa. De tal forma que... Isso aqui, então, vai ser f de xn, vou subtrair f de xn menos 1 e somar f de xn menos 1. Ok? Vou fazer assim. Ok. Agora, eu vou subtrair e somar
f de xn menos 2. Vou subtrair e somar f de xn menos 3. Tudo isso até chegar no f de x0, né? Então, lá em algum momento, blá, 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 eu vou ter um f, está sempre do maior para o menor, né? Então, f de xk, de xk menos f de xk menos 1, mais blá, 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 f de x1 menos f de x0. Só somei e subtrair é a mesma coisa, tá bom? Até chegar no f de x0. E agora, o que a gente faz com isso tudo? Bom, agora que entra o lado legal do negócio. Vamos considerar só essa partezinha aqui. Bom, eu tenho que a f grande lá pelo nosso teorema, ela é contínua em AB, né? E derivável no aberto, né? Porque eu não coloquei como hipótese, mas se a derivada dela está definida para todo o aberto, ela é derivável no aberto, né? Então, o que nos diz o teorema do valor médio? Ele nos diz que vai existir um camaradinha. Então, vou pegar para esse intervalinho, tá? Para f de xk. Então, o teorema do valor médio, ele nos diz que vai existir, pelo teorema do valor médio, vai existir, vou chamar um xk estrela, dentro desse meu intervalinho, xk menos 1 xk, tal que a derivada, a derivada nele vai ser aquele quociente de Newton, lembra? Que então isso aqui vai ser f' de x0 xk estrela vezes xk menos 1. Isso para cada parcelinha aqui, tá? Eu estou olhando para f, olhei aqui em particular para f de xk, tá bom? Na verdade, é para f qualquer. Então, eu estou olhando isso para cada subintervalo, xk menos 1, xk, tá? Então, eu sempre garanto uma derivada em algum ponto tal que vai ser exatamente isso, ok? Lá do teorema do valor médio. E aí, o que acontece? Quem é a derivada da f grande? Por definição, é a f pequena nesse ponto. Nesse ponto, ok? Quem é xk menos 1? É exatamente o comprimento do intervalo, que é ΔX, ok? Então, se eu fizer, como eu fiz isso aqui para xk, eu vou fazer para cada um deles. Como é que vai ficar esse somatório? Vamos no quadro 1? Então, f de b menos f de a, eu vou ficar brincando entre o quadro 2 e o quadro 1, tá, gente? Ele é exatamente aquela subtração, mas para cada uma dessas subtrações, então, quando aqui é n e n menos 1, eu vou ter f pequeno de n, ΔX, certo? Quando eu tiver de n menos 1 até n menos 2, isso aqui vai ser o f pequeno de n menos 1, ΔX, estrela, tá? ΔX, ok? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, juntando tudo isso, f de xn estrela, ΔX, mais f, para cada um, então, em qualquer uma das partições, eu sempre vou garantir a existência desse f de xi estrela, tá? xn menos 1 estrela, ΔX, blá, 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 até f de x1, até f de x1, estrela, ΔX. Quantos termos eu tenho aqui? Bom, eu tenho n termos, né? Então, isso aqui eu consigo escrever como sendo ΔX
vezes o somatório. Nem é melhor até colocar o ΔX lá dentro mesmo. Então, isso aqui é a soma de f de x, vou pôr xk, de xk estrela, ΔX, para cá variando de 1 até n. Não é isso? É isso. Mas olha só. No limite, então, isso aqui equivale à nossa integral, não é? Vamos passar ali o limite? Então, no limite, vamos tomar o limite dos dois lados. Então, o limite de n tendendo a infinito, de f grande de b, menos f grande de a, isso aqui é um número, né? Então, e que esse número não depende de n. Então, isso aqui é ele mesmo. Isso aqui é exatamente o limite de n tendendo a infinito dessa soma. K variando de 1 até n, f de xk estrela, ΔX. Mas lá pelo nosso quadro 3, isso aqui era exatamente a integral de a até b de f de x dx. A demonstração desse teorema ela é um pouquinho de conta, mas não tem nada de definição nova, não tem nada de coisa rigorosa que vocês já não tenham visto até agora, tá? Mas é claro que a gente não vai cobrar de vocês essa demonstração. É que, quando a gente falar de aplicação do teorema fundamental do cálculo, a gente vai falar, por exemplo, de volume, tá? Inclusive, na lista de vocês tem uma questão envolvendo volume. Mas por que a gente está falando isso? Porque quando a gente define a integralzinha que define volume, a demonstração é exatamente a mesma. É claro que a gente vai fazer um troço diferente, né? Porque se eu quero volume, eu tenho que ter uma dimensão a mais, né? Então, o que eu faço é pegar a área e girar em torno de um eixo, tá? Mas são os próximos capítulos. Mas, então, a demonstração, ela é recorrente, é essa mesma ideia. Eu tomo uma partição de comprimento n, papapá. Ok, com isso, então, matamos esse negócio. Eba. E agora a gente pode ir lá para a aplicação desse teorema, né? Que é fazer exercíciozinho. Efetivamente, agora a gente vai calcular integral. Volta para cá. Bom, então, o primeiro exemplo é, usando o teorema fundamental do cálculo, calcule essa integral. Vou fazer aqui no quadro 3 mesmo. Exemplo 1, integral de a até b de x dx. Bom, primeira pergunta que você faz, a função lá dentro é uma contínua? É, né? Polinômio é sempre contínuo. Qual que é a integral de x? Qual que é a pergunta que você faz pelo teorema fundamental do cálculo? Qual é a função f grande, tal que a derivada dela, dx. Certo? É essa a pergunta que a gente faz. Bom, se eu derivo x ao quadrado, isso aqui me dá 2x, certo? Certo? Então, quer dizer que eu tenho duas unidades sobrando de x para que me dê x quadrado, não é isso? Então, se eu pegar isso e dividir por 2, que na derivada não influencia em nada, no resultado influencia. Então, qual que é a integral de x dx? É x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. E aí entra a notação que a gente fez lá pelo teorema fundamental do cálculo, né? Variando de A até B. Tá certo? Esse raciocínio que vocês fizeram aqui atrás, ele vai ser recorrente. Vocês não precisam escrever isso para a gente, tá? É só para vocês irem fixando, tá? Mas o raciocínio que vocês fazem é esse mesmo. Qual é a função f grande, tal que a derivada dela é o camarada aqui dentro, certo? Bom, eu sei que derivar x ao quadrado me dá 2x.
Então, se eu cancelar pelo que está multiplicando lá, eu chego onde eu queria. Tá? Então, é x ao quadrado sobre 2, variando no intervalo de a até b. Agora, de novo, como é que fala o teorema fundamental do cálculo? Ele fala, você pega essa sua primitiva, avalia no de cima, menos o de baixo. Então, isso aqui vai ser, para x igual a b, isso é b ao quadrado sobre 2, menos, para x igual a, isso aqui é ao quadrado sobre 2. Quer juntar, não precisa juntar, tanto faz. Quer pôr alguém em evidência, isso é o de menos. Esse é o resultado efetivo. Tá bom? Dúvidas? Podemos ir para o próximo? Próximo. Peguei mais uma funçãozinha linear. Não está escrito explicitamente, mas isso aqui é para a gente usar o teorema fundamental do cálculo, né? Porque o teorema fundamental do cálculo é exatamente calcular a integral definida. Então, vamos lá? A gente já sabe também que a primitiva da soma é a soma das primitivas. A gente já sabe que multiplicação de primitiva, multiplicação da função, também multiplica na primitiva, né? Todas essas coisas a gente vai usar. Então, eu quero a integral, muito obrigada, de 0 até 3, de x mais 3 dx. Ok? Agora, a gente já vai começar a acumular o raciocínio. Eu sei qual é a integral de x, não sei? Aí entra. Eu não explicitei para vocês as propriedades novamente, mas isso foi um estudo dirigido do professor Jean, mas a integral da soma é a soma das integrais, tá? Por que isso? De novo, vem lá de propriedade do somatório, então vem lá das somas de rima. Então, quando eu integrar essa soma, é a mesma coisa que eu integrar esse, somar com a integral desse. Já vamos picar? Só para facilitar, para ser um pouquinho mais didático. Então, isso aqui é x dx. Agora, vem cá comigo, que agora tem uns troços que é importante frisar com vocês. O que significa esse dx? Esse dx, ele te conta qual é a tua variável de integração. Tá? Esse dx te conta que você está integrando em relação a x. Então, quer dizer que, se você estivesse na integral de x dy, você está integrando em relação a y, a função x. Então, nesse caso aqui, a função x, ela passa a ser como se fosse uma constante para ti. Tá bom? Isso daqui te conta em relação a quem você está integrando. Tá claro isso? Então, se eu tivesse isso aqui de θ, θ para mim é um número qualquer, é uma constante. Tá? Em relação a y é uma constante. Que é a mesma coisa que se eu estivesse integrando 2. Tá claro isso? Esse dy, você não esquece desse d alguma variável. D jacaré que seja. Todo mundo vacinado, D jacaré aqui. Tá? Esse camarada aqui te conta em relação a quem você está integrando. Então, beleza. Vamos errar esse negócio não, tá bom? Vamos esquecer disso não. Então, vamos lá. Quem é a função na qual, quando eu derivo, me dá x? A gente acabou de ver aqui do ladinho, que é x ao quadrado sobre 2. Certo? Variando de 0 até 3. Mas, quem é a função na qual, quando eu derivo, me dá 3? Ó, se eu sei que a derivada de x é 1, se eu fizer 3 vezes isso, me dá 3 vezes 1, que é 3 que eu quero, não é? Então, é 3x. Variando de 0 até 3. Aí, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Avalia no de cima menos na de baixo. Então, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Ok? Isso aqui equivale a isso, mais avalio de cima menos no de baixo. 3 vezes 3,
menos 3 vezes 0. Aqui, estou somando 0. Isso aqui me dá 9/2 mais 9. Quer deixar só assim? Tudo bem. Quer juntar? Pode ser também. 9 é a mesma coisa que 18 sobre 2. 18 mais 9, 27. Certo? Certo. Vamos para a próxima. De novo, vocês viram que está tudo dando número, que era exatamente o que a gente esperava, né? Usando o TFC, verifique que a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx é igual a 1/3. Eu coloquei essa de propósito. Vocês lembram que o exemplo que eu dei lá no estudo dirigido da segunda-feira passada foi exatamente calcular a área abaixo da curva x ao quadrado no intervalo 0, 1. Lembra disso? Que eu fiz exatamente por soma de rima, para falar quem era essa soma. Vocês lembram que deu de fato 1/3? Vamos entender que de fato isso que a gente fez lá, que foi tão trabalhoso, é muito simples com as nossas técnicas, tá bom? Isso aí, aquilo ali, acho que é o exercício 3. Isso, obrigada. Então, o que é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx? Qual é a função na qual, quando eu derivo, me dá x ao quadrado? Eu sei que quando eu derivo x ao cubo, eu tenho 3 vezes x ao quadrado. Certo? Certo. Mas está sobrando 3. Desse aqui para cá está sobrando 3. Então, se eu dividir, ou se eu multiplicar por 1 sobre 3, dos dois lados, eu vou ter exatamente x ao quadrado. Então, a integral de x ao quadrado é 1/3 de x ao cubo. Variando onde? De 0 até 1. O que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que eu avalio essa função no de cima menos o de baixo. Então, isso aqui vai ser 1 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, que é exatamente igual a 1/3. Certo? Tinha que ser igual mesmo, né? Então, beleza. Vamos para o próximo. Viram o tanto que é bem mais simples? Mas é isso, é bem mais simples desde que aquela tabelinha de derivada esteja bem clara para todo mundo. Bom, então agora vamos para mais um. Todas essas integrais que a gente está fazendo junto agora, elas saem rápidas porque elas vêm de derivadas, daquela tabelinha lá de primitivas imediatas, né? Então, não quer dizer que com a aula de hoje vocês já sabem integrar qualquer tipo de função contínua. Porque, como eu disse, para fazer uma integral definida, basta que a função seja contínua, naquele intervalo, né? Então, isso aqui não quer dizer que você já sabe fazer tudo de integral, não. Isso aqui quer dizer que todas essas integrais imediatas, você já está apto a fazê-las. Então, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai aprender o primeiro tipo de técnica de integração, que é integração por substituição, que é a mais simples. E aí, depois, vocês vão perceber que vocês vão ter vai aumentando o grau de dificuldade, né? Mas eu quis fazer bastante coisas hoje para vocês entenderem que todas aquelas funções que você deriva muito facilmente, que a gente esperava que vocês soubessem fazer muito facilmente, elas são integráveis muito facilmente, que é exatamente a antiderivada, né? Você voltar àquele trabalho que você fazia antes. Então, vamos lá, exercício 4, 5 e 6. Depois tem o 7 e aí acabou. Olha só que ótimo. Então, 4. Sobe aí de novo para mim, por favor. Eu vou fazer aqui no meio, porque eu estou com tempo e espaço. 4, integral de 3 até 6, de 1 sobre x dx. Lembra que eu deduzi ali com vocês qual é a função, qual é a primitiva de 1 sobre x? Qual é a função na qual, quando você deriva, dá 1 sobre x? ln do módulo de x, né? Então, a primitiva dessa função aqui é ln do módulo de x. Variando onde? De 3 até 6. Bom,
Onde está variando é o intervalo onde a função está definida, né? E aí vocês lembram que a gente coloca o módulo exatamente para garantir que o domínio da função ln, né? Bom, aqui de 3 até 6 é o intervalo positivo. Então, o ln do módulo de x no intervalo positivo, bom, é a mesma coisa que ln de x. Então, isso aqui fica, vou até escrever de novo. É só o ln de x variando nesse intervalo de 3 até 6. E aí, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Avalia no de cima menos no de baixo. Então, isso aqui fica ln de 6 menos ln de 3. E aí, vocês têm lá, pelas propriedades de ln, que isso aqui é o mesmo que ln da subtração é o do quociente. Então, isso aqui é ln de 2. Queria deixar, quero deixar aqui, tudo bem. Mas aí, vou chamar a atenção de novo para vocês. E aí, de novo, já pensando na lista de vocês. Em alguns exercícios, você vai ter assim, use esse fato, desde que isso aqui aconteça, né? Então, quer dizer que em algum momento ali da resolução do seu exercício, você vai precisar usar aquela afirmação, certo? Então, por exemplo, use o fato de ln de 2 ser igual a blá, 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 blá. Bom, você vai ter que chegar que esse camarada é a mesma coisa que ln de 2 para poder usar aquele fato, né? Claro que se você fez todo o desenvolvimento, vocês já perceberam que a gente conta tudo que vocês fazem desde que ele esteja correto, né? Mas, para ser efetivo na resolução, você deve desenvolver até aparecer esse ln de 2 para você poder substituir aquele valor. Tá bom? Vamos para mais um. Joga aí para mim, por favor, no slide. Integral do cosseno. Qual é a primitiva do cosseno? Quem é a função na qual, quando você deriva, dá cosseno? Seno, né? Então, vamos lá. O 5, então, é integral de π até 2π de cosseno de θ dθ. E aqui entra, professora, mas não era x? Pode ser a variável que você quiser, isso é o menos importante, tá? Desde que a função que esteja aqui dentro, que é θ no caso, seja a função na qual você está integrando. Ah, mas e se fosse x? Tudo bem, isso aqui seria como se fosse um número para você em relação a θ, tá bom? E essa sugestão e esse comentário que eu estou fazendo para vocês, para quem já vai fazer um cálculo 2 depois, é isso que tem que estar na mente de vocês, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Qual é a função na qual, quando você deriva, dá o cosseno? Seno. Variando onde? De π até 2π. Ah, uma coisa que eu não comentei. Se essa integral aqui tivesse de 2π até π, o que vocês fariam? Joga aí para o chat, rapidinho. Dá para jogar. O que vocês fariam se tivesse de 2π até π? O que isso altera? Vamos? Alguém? Rapidinho? Põe o sinal negativo. Isso, garoto. Muito bem, Erasmo. Você colocaria um menos aqui, e aí você inverte os limites de integração. Cosseno de θ, dθ. E aí, qual que seria a pergunta? Qual é a função? Esse menos podia estar fora, podia estar dentro, tanto faz. Vamos deixar fora mesmo, mas qual que é a função na qual, quando você deriva da cosseno, é seno? Carrega esse menos, ficaria menos seno de θ, variando de π até 2π. Exato. E aí, então, avalia, o que diz o teorema fundamental do cálculo? Avalia no de cima menos no de baixo. Então, é menos seno de 2π menos seno de π, né? Porque esse menos é do teorema fundamental do cálculo e esse menos é dessa função. Então, tá. Quem é seno de 2π?
Zero, né? Menos zero, menos. Quem é seno de π? Seno de π também é zero, né? Seno de 2π está aqui, seno de π está aqui, né? O seno a gente só avalia no eixo y, então é zero também. Que é zero. Então, provavelmente, o que aconteceu nesse gráfico é que tudo que você andou acima do eixo x, você andou abaixo do eixo y, do eixo x. Né? Então, a área acima foi anulada pela área de baixo. Isso aqui vai acontecer alguma coisa tipo assim, ó. É de π até 2π. Alguma coisa para cá. Eu não me lembro, vamos lembrar aqui rapidinho comigo. Cosseno de π é 1. Certo? Cosseno de π é menos 1, está aqui embaixo. Esse aqui é π. E cosseno de 2π. Então, faz assim, né? Certo? Certo? Não? Faz duas vezes, né? 2π. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 2π é 1, tá certo. Ele bate duas vezes aqui. Opa, aqui, pronto. Isso. No fim da aula a gente vai ficando mais burro mesmo, acontece. Então, quer dizer que o tanto que você andou aqui de área, você andou aqui de área, né? É exatamente isso que acontece. Tá? Por isso que deu zero a área. Alright. Próximo, por favor. Um quociente, massa. 6. A variável de integração agora é v. E eu vou integrar de 1 até 2. O quociente de v ao cubo mais 3v elevado à sexta sobre v elevado à quarta dv. Muito obrigada. Bom, um dos últimos métodos de integração, não me lembro se é o último, mas eu tenho certeza que é um dos últimos, vai ser um chamado frações parciais. Porém, todavia, entretanto, esse quociente aqui a gente consegue resolver ele tranquilamente, né? Isso aqui dá para a gente bater o olho dele e dar uma simplificada. Por que isso? Bom, eu estou numa soma, mas o camarada em cima, eu tenho v ao cubo em todo mundo, né? Aqui eu tenho v ao cubo, aqui eu tenho duas vezes v ao cubo, quer dizer, v ao cubo elevado ao quadrado, certo? E aqui embaixo eu também tenho v ao cubo, né? É v vezes v ao cubo. Então, se eu colocar o v ao cubo em evidência, eu consigo cancelar tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Concordam comigo? Então, isso aqui seria a integral de 1 até 2. Se eu coloco o v ao cubo em evidência, vou até fazer isso mesmo. Lá em cima fica 1 mais 3 vezes v ao quadrado. Opa, v ao cubo, né? Produto de bases iguais, conserva a base, somos expoentes, sobre v ao cubo vezes v, não é isso? Conserva a base, somos expoentes, isso mesmo. Tá bom? Então, quer dizer que eu estou multiplicando e dividindo por v ao cubo. Nesse intervalo, v ao cubo é diferente de zero. Lembrando sempre que a gente tem que estar muito atento aonde eu estou integrando, se isso faz sentido, se eu tenho que quebrar essa função em outras integrais, tá? Isso tem que estar muito ciente, porque se fosse de zero aqui, a gente teria um problema, né? Por exemplo, não sei se faria sentido, não sei se é o caso, mas a gente tem que estar muito atento aonde a gente está integrando. Então, eu cancelaria aqui até aqui. Isso aqui é a integral de 1 até 2, de 1 sobre v, mais 3 sobre v ao cubo sobre v ao quadrado dv. E olha o tanto que ficou simples. A integral de 1 sobre v é ln do módulo de v,
variando, bom, vou fazer o variando de fora depois, mais 3 vezes, qual que é a integral de v ao quadrado? V ao cubo sobre 3. Esse aqui eu já vou cancelar com esse. Isso aqui tudo está variando de 1 até 2. Professora, eu posso fazer assim? Eu posso integrar tudo e variar tudo por fim? Pode. Tanto faz você separar essas integrais e fazer cada uma delas, e cada uma delas você aplica o teorema fundamental do cálculo, quanto você pensar como essa sendo a sua função, achar a primitiva dela e avalia todo mundo depois de uma vez só. Tá bom? No intervalo de 1 até 2, o v é positivo. Então, isso aqui fica só o ln de v, né? Então, fica ln de 2, mais v ao cubo para 2, isso aqui é 8, 2 ao cubo, menos ln de 1. Quem é ln de 1? E elevado a quanto que dá 1? 0. Mais 1 ao cubo, que é 1. Certo? Esse menos é lá o teorema fundamental do cálculo, e esse aqui é só substituir em 1. Então, isso aqui fica ln de 2, 8 menos 1, 7. Ok. Para finalizar, que a gente já deve ter dado uma delongada aí de tempo, a gente vai fazer, eu fiz já com ln do módulo, mas vale a pena fazer aqui também. Que essa daqui eu já tenho que picar ela 2 vezes, né? Então, vamos lá. Não vai demorar muito não, pode ficar tranquilo. Que ótimo. Então, integral de menos 1 até 3 do módulo de x mais 1 dx. Lá na lista, só para lembrar vocês, isso aqui é o 7. Tem também uma integralzinha envolvendo módulo, tá? Então, o raciocínio, vocês já entenderam que é mais ou menos esse. Para eu entender esse módulo eu sei que ele vale um troço para valores negativos e vale outro troço para valores positivos, certo? Então, eu vou pegar já essa função aqui, quebrar ela. E o meu limite de integração, ele passa de negativo para positivo, né? Então, esse aqui já é um daqueles casos que eu falei que a gente tem que ficar atento ao limite de integração. Porque para valores negativos essa função vale um troço, para valores positivos ela vale outro. Quem é isso? Função módulo de x mais 1, ela vale para x maior que 0, o que vale o módulo de x? É o próprio, né? Então, ela vale, essa função vale x mais 1. Para x à esquerda de 0, o que vale a função módulo? Vale menos o camarada lá dentro, né? Mais 1. Certo? Pode fazer direto? Pode. Se quiser separar em 2, pode também. Não tem problema. Já vou fazer direto. E aí, como é que fica? De menos 1... E aí, a gente sabe que onde está variando, ela vale um troço à esquerda. Então, de menos 1 até 0... vale isso a minha função. E de 0 até 3, que é o caso aqui, vale isso a função. Certo? E vocês lembram que se no intervalo AB eu tenho um certo pontozinho C, tem uma propriedade que nos diz que integrar em AB é a mesma coisa que eu integrar até C, mais integrar de C até B, não é isso? Então, é exatamente essa propriedade que a gente vai usar agora, tá bom? Então, isso aqui é de menos 1 até 0. Para valores negativos, a função vale menos x mais 1 dx. Não esquece do dx. Mais a integral de 0 até 3, né? Que vale a minha função? Que é essa. Para x positivo, vale x mais 1. X mais 1 dx. Viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui? Bom, quem é integral de menos x? Menos x ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui é menos x ao quadrado sobre 2. Quem é integral de 1? X. Mais x. Isso aqui variando de menos 1 até 0. Mais... quem é integral de x?
fazer aqui uns parentes. Quem é integral de x? X ao quadrado sobre 2. Quem é integral de 1? X. Variando de 0 até 3. Beleza. Então, agora, teorema fundamental do cálculo, avalia no de cima, menos avaliação no de baixo. Então, quando eu substituir 0, isso aqui vai dar 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. Vou fazer mais para cá, que senão não vai acabar, não vai caber. 0 ao quadrado sobre 2, mais 0, menos. Para menos 1, isso aqui fica menos 1 ao quadrado. Olha a importância dos parênteses aqui. Sobre 2, mais menos 1, certo? E vou avaliar na outra também. Então, fica 3 ao quadrado sobre 2, mais 3, menos em 0. 0 ao quadrado sobre 2, mais 0. 0 aqui não influi nem contribui. 0 aqui também não. Agora, vamos lá para os jogos de sinal. Menos 1 ao quadrado, 1. Com esse menos, menos. Com esse menos, mais. Então, fica meio. Menos 1 com esse menos, mais. Então, ficou mais 1. Aqui ficou 9 meios. Aqui ficou mais 3. Quer deixar assim? Pode deixar. Mas eu acho mais bonitinho deixar junto. 10 sobre 2 mais 4. 4 é o mesmo que 8 sobre 2. Então, isso aqui é 18 sobre 2, que é 9. Tá bem? Então, tá bem. Se deixasse aqui, estaria errado? Jamais nessa vida. Mas, provavelmente, para algum exercício, você precisaria chegar até o final. Essa aqui é a última. Só voltando lá para os slides. É assim. Então, agora, só para finalizar, eu vou dar um exemplo de uma função que não é contínua e mostrar que a gente não consegue calcular, não tem primitiva, tá bom? O fato da função ser contínua é muito importante, ela é necessária para que a função tenha primitiva, tá? Então, eu vou pegar um caso em que ela não é contínua e mostrar para vocês que, então, não tem primitiva. E aí, a gente encerra a aula. A função que eu escolhi foi uma bem simples mesmo, sim. Ela vale 0 no intervalo de 0 até 2. E ela vale 1 para x igual a 1. Bem simples mesmo, tá? O que era esperado dessa função? Se existisse a área, né, se existisse a integral, essa é a função, né? Ela vale 0 para todo x de 0 até 1 aberto, união 1 até 2 fechado, e ela vale 1 para x igual a 1. Bom, por que ela não é contínua, né? A primeira questão. Primeiro porque, lembra da história de não tirar o lápis, né? Do caderno, enfim. Aqui eu dou uma puladinha, né? Eu pulo, vou para lá e depois volto, né? Porque se ela fizesse alguma coisa tipo assim, tudo bem, seria contínua. Eu não tirei o lápis, mas ela não faz, né? Ela tem um buraquinho que ela dá um salto. Isso aqui é, inclusive, descontinuidade do tipo salto, e depois volta. Não, é removível. Descontinuidade removível. Eu consigo jogar ela para cá, tá? Bom, então esse não é o caso. Se a função fosse contínua, ou seja, se f de x fosse x igual a 0 no intervalo 0, 2, a gente sabe que a integral disso aqui seria o quê? Seria 0, né? Certo? Porque seria 0 vezes x, intervalo de 0 até 2, certo? Seria 0 vezes x, ok? Que é a constante vezes o x, que é de 0 até 2. Bom, isso aqui não tem nem o que fazer, é 0. Então, a área seria 0. Beleza, esperado.
vamos ver que não é isso que acontece. Bom, suponha então que f grande seja uma primitiva de f pequeno. Vou escrever assim, queremos mostrar que f não possui primitiva. Aqui. Suponha que tenha. Suponha que existe uma f grande, tal que f' de x seja igual a f. Certo? Certo. Bom, vamos pegar nesse intervalinho aqui, né? Porque a gente está falando de f de primitiva em intervalos. Então, só faz sentido falar nesse intervalinho aqui e nesse intervalinho aqui, né, nesse ponto de vista. Então, vamos supor que eu tenha uma f grande que seja uma primitiva no intervalo de 0 até 1. Bom, se é uma primitiva no intervalo de 0 até 1, quer dizer, então, que a derivada dela tem que ser 0. Qual é a função na qual a derivada dá 0? Sempre qualquer função constante, né? Então, seria um certo K1 aqui, com K1 um número. Ok. Por outro lado, no intervalo 1, 2 também, eu teria uma outra primitiva, né? Poderia ter um certo K2, seria uma outra primitiva. Em R. Certo? Mas a função f, ela é contínua, lá do teorema. Então, isso se a única possibilidade da função f ser contínua é que K1 seja igual a K2. Certo? Senão a função teria um salto. Certo? Pois f é contínua. F grande. Agora, então eu já tenho que a minha f grande linha de x. Então, vem cá comigo. Se K1 é igual a K2, e eu quero ver qual é a derivada da minha primitiva, certo? Se eu tenho K1 é igual a K2, que é uma constante, qual que é a derivada de constante? 0. Então, isso aqui é, por um lado, é identicamente 0, certo? Mas vamos pegar, já que isso aqui acontece para todo x lá no intervalo, vamos pegar o que acontece em x igual a 1. Para x igual a 1, a derivada em 1 é f de 1. Mas quem é f de 1 por hipótese? É 1. Então, está dando que 0 por um lado, que é o fato da f ser contínua e ser uma primitiva constante da f pequena dá 0. E, por outro lado, é a f de 1 dando 1 porque é a própria definição da f. Isso aqui é um absurdo, né? E aí entra. Por que é um absurdo? Porque eu parti do pressuposto que ela teria uma primitiva. Se eu cheguei no absurdo, é porque ela não tem primitiva. Sacaram a pegadinha, a sacada do negócio? Então, qual que é a conclusão? Que o fato da função não ser contínua implica em que ela não tenha uma primitiva. Então, quando eu comentei com vocês que eu preciso ter que a função seja contínua, é claro que aqui nos nossos casos, a gente tem que entender se a função é contínua naquele intervalo de integração. Tá? Porque se você consegue pegar duas bandas em que nessa banda ela seja integrável, que ela seja contínua, e nessa banda ela seja contínua, você consegue verificar a integral. Tá bom? Eu acho que era isso. Tem alguma dúvida aí no chat? Tá tranquilo? Põe um sinal. Ah, já foi. Tá tudo tranquilo? Então, acho que era isso, pessoal. Foi o que eu separei para falar com vocês hoje. Quarta-feira, agora, a gente tem um estudo dirigido que entra como sendo uma aplicação do teorema fundamental do cálculo, que é a área entre duas curvas, tá?
Inclusive, um dos exercícios da lista é sobre a área entre duas curvas. E vocês vão ver que ele vai entrar como aplicação mesmo, sim, imediata. E, bom, eu espero que vocês tenham bons estudos, recorram ao plantão de dúvidas, tá bom? Ele é feito para vocês. Os monitores já estão lá, está todo mundo ativo já. Espero que vocês estejam animados com esse novo semestre, com esse, na verdade, novo período, acho que, ou novo ano, não sei o que se diz. Mas, bons estudos para todo mundo, bom trabalho e até sexta-feira.